Olá, tudo bem? Esse é o 15 Minutos, o podcast da Gazeta do Povo. Deixa eu começar aqui lembrando que você, que é nosso ouvinte, tem um preço especial para assinar a Gazeta, hein? São só R$ 2,40 por mês nos 6 primeiros meses. Aproveita e clica no link na descrição do episódio de hoje para você ter mais informações sobre essa promoção para virar assinante da Gazeta do Povo. Fundada em 2008. É uma empresa pública vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, que desempenha um papel estratégico de fortalecer a indústria de microeletrônica no Brasil. A Ceitec é resultado de uma política de fortes investimentos do governo federal para desenvolver e fornecer chips para necessidades do país. Hoje, aqui no 15 Minutos, nós vamos contar a história de uma empresa que vai deixar de existir. É um projeto que não deu certo. Essa empresa talvez já tivesse até fechado as portas mais cedo do que agora em 2020. Não fosse um detalhe importante. Trata-se de uma estatal e, portanto, contou com bastante dinheiro por bastante tempo, mesmo sem grandes resultados. A Ceitec, estatal fabricante de chips, de microprocessadores, não vai ser privatizada. Ela vai ser mesmo liquidada através de uma lei. Aliás, foi uma lei que fez a empresa nascer lá na primeira década dos anos 2000. Para contar aqui no podcast a história curiosa que envolve essa estatal, eu convidei o Guido Orges. Ele é jornalista da Gazeta do Povo e mestre em economia política. Bom, Guido, eu acho que tem muita gente que não conhece, nunca ouviu falar da Ceitec. Então vamos apresentá-la, então. Quando e por que ela surgiu, hein, Guido? Oi, Márcio, tudo bem? A Ceitec é uma estatal criada para produzir microchips. Ela foi idealizada para ser uma espécie de introdução do Brasil no mundo da alta tecnologia. Ela foi criada oficialmente em 2008 por uma lei, ainda no governo Lula. E ela derivou de um centro de pesquisas que ficava no Rio Grande do Sul, tanto que a sede dela foi construída em Porto Alegre, ficou pronta em 2010. Houve um processo de transição ali entre 2005 e 2010, em que o Ministério da Ciência e Tecnologia já colocou bastante recursos na construção dessa empresa. No total, o governo federal colocou R$400 milhões para construir uma fábrica de chips ali em Porto Alegre, num terreno que era da Prefeitura de Porto Alegre. Desde então, essa empresa passou a tentar produzir alguns produtos de tecnologia, mas nunca decolou. Sempre foi uma empresa bastante deficitária para o governo. Já começou com esse valor aí, então, de investimento de R$400 milhões aí para iniciar a fábrica, para a construção da fábrica, né? Isso, foram R$400 milhões. E curioso que no dia da inauguração, então, o presidente da empresa até já estava pensando em pedir mais $1 bilhão para o governo para construir uma segunda fábrica, porque estava bem otimista com o potencial de mercado da Ceitec. Imaginava que era possível construir uma grande empresa de tecnologia do nada no país a partir da vontade do governo, né? Mas isso acabou não acontecendo. A Ceitec nunca teve vendas muito relevantes, ela sempre foi uma empresa de poucas vendas pelo tamanho do investimento que foi feito. É mais um voluntarismo estatal do que um projeto realmente olhando para o mercado, para desenvolver uma tecnologia inovadora, né? Com o foco no futuro, a Ceitec S.A. tem a missão de posicionar o país como um player global no mercado de semicondutores. A empresa contribui para colocar o Brasil num seleto grupo de países que se destacam no mercado mundial de microeletrônica. Eu disse aqui na abertura do episódio que ela vai ser liquidada, a gente já vai falar também desse assunto, mas o que ela faz exatamente hoje, então, já que, por enquanto, pelo menos ela existe ainda, né? E até ela quanto arrecada e quanto consome em recursos, hein, Guido? São duas ou três linhas principais ali de trabalho para a Ceitec. Uma produção, fabricação de microchips. São microchips muito simples, ela trabalha basicamente com uma tecnologia chamada RFID, que é da década de 50 e 60, em que é um pequeno microchip ligado a uma antena para fazer uma transmissão de algum dado, né? A gente tem isso em centenas de aplicações. Qualquer coisa que, às vezes um chaveiro que abre o portão do condomínio por radiofrequência, ele vai ter um chipzinho desse tipo, né? E o principal produto que eles tinham no lançamento da empresa, lá em 2010, quando ficou pronta a fábrica, era o chamado chip do boi, que era um chip para se colocar em antenas, naquelas
naqueles brincos que o gado usa para fazer o monitoramento do gado. Nas argolas ali, né? Nas argolas, isso. E ela também presta algum serviço de desenvolvimento de microchips sob medida para alguma empresa que precise de desenvolvimento, porque eles têm uma equipe para isso. E também testes de microchips, eles têm esses tipos de serviço. Numa área de 14.700 metros quadrados, a Seitec conta com uma estrutura física ampla e moderna, projetada especialmente para o desenvolvimento e produção de semicondutores. Com uma design house e uma fábrica na mesma operação, a empresa é capaz de oferecer serviços do início ao fim da produção de circuitos integrados. No ano passado, olhando o balanço da Seitec, ela teve vendas de 7 milhões e 800 mil reais. E o custo operacional dela era de 80 milhões de reais. Assim, ela não pagava nem 10% do custo dela com as vendas que ela fazia. Claro que com esse tipo de déficit, todo ano o governo federal tinha que colocar dinheiro, ela era uma empresa dependente do governo federal, da União. No ano passado foram 66 milhões de reais colocados pelo governo federal para manter aberta essa empresa. Ela tinha tem ainda 180 funcionários, mais ou menos, gente muito capacitada, a gente está falando de uma empresa de tecnologia, então os salários médios são relativamente altos. Guido, no texto que você escreveu sobre o tema na Gazeta do Povo, você chama a Seitec de minha estatal favorita. Aí, o que faz dela um exemplo de estatal? Estou colocando aqui, claro, aspas nesse exemplo de estatal, hein, Guido? Foi uma ironia que eu usei. Não vou dizer que toda estatal no mundo seja ruim, existem estatais bem geridas e que às vezes complementam algum mercado, participam e concorrem em algum mercado, né? No caso da Seitec é que ela é exemplar de tudo que pode dar de errado numa estatal. Primeiro, a origem dela. Ela foi criada para atender um viés ideológico, não era nem porque existia uma falha de mercado para ela atender ou uma oportunidade de mercado para ela aproveitar. Era um desejo de transformar o Brasil num novo país, um país grande, desenvolvido. Esse é um ponto que, para mim, resume uma estatal criada da maneira errada, assim, pelo motivo errado. Não se cria uma empresa, nenhum empreendedor vai abrir uma empresa porque tem uma crença ideológica, simplesmente, né? Além disso, ela tem todas aquelas falhas de construção típicas de estados mal geridos, como é o caso do Brasil. A obra da fábrica começou ainda no início dos anos 2000, ali 2005, 2006. Demorou muito mais do que o previsto para ficar pronta. Ela consumiu recursos imensos, 400 milhões de reais, um orçamento absurdo, gigantesco. Para colocar em funcionamento equipamentos velhos, a gente não está falando de tecnologia de ponta, a gente está falando de equipamentos doados pela Motorola, então todo o discurso ideológico por trás desse empreendimento estava baseado numa tecnologia que nem era de ponta na época, então era mais um ponto negativo, assim, de como o projeto não era um projeto de desenvolvimento de tecnologia de ponta, ele era para manter um discurso, né, e a obra da fábrica foi analisada pelo TCU, que encontrou superfaturamento, né? É típico da gestão mal feita. E além disso, ela teve resultados muito ruins, pífios, vendas baixíssimas, produtos que não colocariam o país de maneira nenhuma num patamar novo de tecnologia. Só para completar aí a questão do RFID, é uma tecnologia antiga, não é segredo produzir isso. Você compra por centavos esse tipo de chip da China, super fácil de achar. O tipo de produto que é feito com essa tecnologia é muito fácil, tem no mercado, qualquer lugar você encontra isso, né? Então, resumindo até, e estou me aproveitando aqui do resumo que você fez mesmo no texto, motivação ideológica, falta de objetivo, muito claro, né? Dinheiro público infinito e resultado pífio. Quer dizer, isso tudo resume a história dessa estatal que a gente está contando aqui, né, Guido? Mas nessa linha aí. Eu ainda vou procurar uma estatal exemplar para tentar fazer esse mesmo título sem ironia. Talvez encontre alguma coisa na Suíça, não sei. Mas na média das nossas estatais no Brasil, essa é a história. Assim, o consumo de recursos públicos geralmente é muito grande, são empresas pouco competitivas, e as que são mais competitivas são aquelas que estão abertas ao mercado, que se abrindo capital na bolsa, permitem participação de investidores. E mesmo essas, muitas vezes, não estão protegidas da corrupção,
do uso político, né? Voltando um pouco sobre a questão da motivação ideológica, né, que você cita aí nessa questão da CEITEC, você até comenta também o discurso do então presidente Lula, né, quando da inauguração, quando do surgimento da CEITEC, estava bastante carregado também dessa questão da motivação ideológica para criar uma empresa estatal, né, Guido? Ah, sim. É só mais uma prova de como o governo não tem cabeça de empresário, não serve para isso, né? Porque na inauguração o discurso do Lula era baseado na ideia de que ele estava colocando em prática um tipo moderno de comunismo em que aquele investimento daria lucro no fim. Se você pegar todos os balanços da CEITEC e somar tudo que ela vendeu, acho que não paga um ano da folha de pagamentos do último ano dela, assim, é totalmente o contrário disso. E existia também no discurso a ideia, ele coloca no discurso da inauguração que o Brasil tinha que deixar de pensar pequeno, essa coisa da pequenez brasileira, e pensar grande, em ser realmente um país desenvolvido. Não sei, para mim, gastar todo esse dinheiro num projeto que não trouxe nenhum resultado não parece o caminho correto para isso. Talvez tenha projetos públicos muito mais interessantes para o desenvolvimento. Bom, para a gente fechar, Guido, como então, na sua avaliação, o governo pode ajudar indústrias de setor, por exemplo, como esse importante gestor da tecnologia, hein? Essa é uma pergunta difícil, complexa. No geral, o primeiro ponto no qual o governo pode fazer alguma coisa é no ambiente de negócio. Sem isso, também nenhuma empresa privada, nenhum empreendedor corre riscos, né? A gente precisa ter um ordenamento jurídico avançado, respeitado, com garantias preservadas. Aí, falando de tecnologia, um exemplo disso é no registro de patentes. O Brasil não é o melhor lugar do mundo para você depositar uma patente. Isso é lento, demora muito tempo, é um processo que deixa o empreendedor, às vezes, desprotegido no meio do caminho. É só para dar um exemplo de algo que poderia ser feito pelo Estado para acelerar a inovação. Também tem um outro ponto que é a educação. Países que têm educação de qualidade também abrigam indústrias de ponta. Eu posso citar um exemplo da Finlândia, por exemplo, ou Noruega, Suécia, uns estados nórdicos que são pequenos, mas têm sistemas de educação muito bons e que em todos os casos você vai encontrar algum tipo de empresa de tecnologia se dando bem lá, startups começando com negócios bem interessantes. Então, ter pessoas capacitadas, prontas para inovar, faz bastante diferença. Acho que esses são os dois principais pontos. Você tem alguma coisa que se discute em economia, quanto o Estado deve ou não fomentar setores de tecnologia emergente. Acho que não existe, sim, uma fórmula já final, mas certamente não é ele tomando o papel de empreendedor e de abrir empresa. Normalmente é ele facilitando o acesso a crédito, criando algum tipo de fomento que possa fechar um pouco, ajudar algumas empresas que têm grande potencial a fechar as contas no início dos seus projetos. Mas também isso não pode ser algo por prazo muito longo. O Estado tem que colocar um limite para esse tipo de atuação. É muito fácil para uma empresa começar com um bom projeto e financiamento público e ficar 10 anos com esse mesmo projeto e esse mesmo financiamento e não se tornar uma empresa de ponta. Acho que o segredo dos países que fazem política ativa estatal para fomento de indústrias e tecnologia é colocar um limite para essa atuação e medir o que está sendo feito. Guido Orges, obrigado por participar aqui do podcast 15 Minutos. Até a próxima. Legal, valeu. Abraço. Terminando mais esse episódio aqui do podcast 15 Minutos da Gazeta do Povo. Durante o programa de hoje, você ouviu trechos de vídeos disponíveis no YouTube que são institucionais da CEITEC. Eu lembro que o 15 Minutos conta com a participação da Maria Scrocaro e da Jennifer Ribeiro na produção. A montagem é do Leonardo Bestloff e a direção de conteúdo do Rodrigo Fernandes. Eu sou o Márcio Miranda e agradeço muito a sua companhia. Até mais!